Pode ser que aumentou os casos de TDAH nos dias de hoje e na época que a gente era criança não tinha tanto? Pode ser que sim, mas muito se fala que o TDAH é hereditário, ou seja, pode ser que eu tinha TDAH já e o meu filho hoje tem porque eu tive, ou porque o meu esposo teve. Por que que a gente não sofreu tanto na escola? Ou a gente sofreu, mas seguia a vida, enfim. Eu até não tive dificuldades na escola, mas o meu marido, por exemplo, teve alguma dificuldade e às vezes ele diz, eu me vejo muito no Vicente, eu tinha essas dificuldades, mas eu não tinha ninguém que me compreendia. E hoje eu penso o seguinte... Pode ser que eu tive também, mas o que acontece? As nossas crianças estão expostas a outro mundo. Então, o gene poderia existir, a predisposição já estava ali, né? Só que nós não tínhamos os estímulos que as crianças têm hoje, que são nocivos para eles. Excesso de telas, o máximo que eu tenho 41 anos, o máximo que quem é dos anos 90 fazia era assistir 2 horas de Xuxa na Globo de manhã na televisão desse tamanico assim, toda quadriculada, bem de longe. Então, assim, olha o estímulo que eles têm hoje, uma tela aqui na frente, e vídeo, música, e alta, e colorido, e não sei o que, excesso de estímulos, isso desencadeia o TDAH. Tem aquela música, não, você não tem TDAH, só tá viciado em celular. Tem gente tendo sintomas de TDAH que é só excesso de telas, excesso de açúcar. O açúcar é muito estimulante para quem é hiperativo. Aí pensa, o que a gente comia de açúcar quando a gente era criança? Quando ia num aniversário, raramente ganhava um pirulito. Gente, hoje as crianças têm acesso a bala, pirulito diariamente. Os meus filhos, quando vão em aniversário, eles querem saber se é numa casa de festa ou que brinquedo que vai ter lá para eles brincar, se é na casa de alguém. Eles não querem saber o que vai ter para comer. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia no aniversário e pensava, o que vai ter? Lá no fulano sempre tem docinho, tem branquinho. Ah, lá no fulano tem caramelado. Gente, as crianças hoje, elas têm acesso à padaria, tem uma padaria em cada esquina. Os nossos filhos têm acesso a doce a todo momento. Está incluído na dieta diária das crianças. Na nossa dieta não era, pelo menos na minha não era, gente. Na minha dieta, eu comia leite condensado, era uma coisa que eu comia acho que uma vez por mês. Coisas com leite condensado, como eu disse, quando eu ia num aniversário. Comia uma torta, branquinho, negrinho, que no sul a gente fala negrinho, né? Que é o tal do brigadeiro. Gente, meus filhos hoje... Se quisessem, podiam comer brigadeiro todos os dias, porque tem leite condensado em casa. Eu não tinha essas coisas em casa, né? Eu tô falando por mim, gente. Tô falando pela minha realidade. Eu acredito que era a realidade da maioria dos brasileiros também nos anos 90, nos anos 2000 ali, de não ter tanto acesso ao açúcar. Então, o açúcar, sim, é um hiperestimulante. Outra coisa, isso que eu tô falando pra vocês é a tríade do caos, que já tem um outro vídeo aqui que eu falei sobre isso, que é excesso de compromisso que as crianças têm, as crianças não dormem. Eu estudava sempre só num turno, tipo, eu estudava, normalmente, eu acho que eu estudei até a 4ª série, eu estudei de tarde, então eu tinha minha manhã pra dormir, como eu disse, eu olhava a Xuxa ali 1-2 horas de manhã, desenhos ali, e depois eu ia pra escola e dormia cedo. Hoje as crianças têm excesso de estímulos, dormem muito pouco, as crianças têm atividade de manhã, têm atividade de tarde, tem um monte de atividade, as crianças têm mais compromisso que os adultos às vezes. Por quê? Por que a gente tá fazendo isso com as nossas crianças? As crianças têm que ser criança precisa dormir. Ontem até tive um comentário de uma mãe aqui, que ela disse, ai, mas dormir 11 horas, isso é quase metade do dia, quando é que a gente vai ficar com as crianças? Você não precisa ficar 12 horas com seu filho, você precisa ficar 1 hora muito bem concentrado, com muita atenção com teu filho. Dessas outras 12 horas, são só 4 horas que ele vai na sala de aula. Então, assim, pega essas 13 horas, então, que sobrou, e diminui 4. Ainda sobra bastante tempo para você ficar com seu filho, não? Então, você tá vendo como a tríade do caos pode ter sido o que fez aparecer mais casos de TDAH nos dias de hoje? Mas o bom de tudo isso é que a gente diminuir a tela dos nossos filhos ou zerar, a gente tirar o açúcar ou tirar é quase impossível, tá? Mas a gente diminui bastante. A questão dos corantes, gente, também tem muito assunto aqui pra falar de muitas coisas que eram normais na nossa época, mas que pro TDAH é extremamente nocivo. A diferença é que nós tínhamos acesso ao corante vermelho quando? Quando a gente comia um pirulito uma vez por mês, e olha lá, o pirulito que era desse tamanico assim, esse pirulitinho ainda, né? Quando a gente era criança. Hoje não, hoje tem crianças que comem bala fine todos os dias, que é com esse corante vermelho que já é proibido em vários lugares do mundo. E aí é assunto para outro vídeo.